O vento acaricia as muralhas empoeiradas de Jerusalém, enquanto o sol se oculta atrás de um horizonte carregado de presságios. Um silêncio expectante cobre as vielas do reino de Judá. Um reino pequeno, frágil, mas orgulhoso, que respira prosperidade sob o comando de reis que confiam mais em seu próprio poder do que no Deus que os levantou. É uma época de alianças quebradiças, de impérios que se erguem como gigantes à distância, estendendo seus exércitos sobre nações mais fracas como sombras devoradoras. A Síria, com seu rugido de ferro e fogo, ameaça o mundo conhecido. O Egito, embora enfraquecido, ainda sussurra promessas de resgate em ouvidos ansiosos. E em meio a esse tabuleiro de reis e exércitos, um homem, um único homem, é chamado para contemplar a glória eterna do Altíssimo e anunciar uma mensagem que estremecerá céus e terra. Seu nome é Isaías, um profeta que não apenas falou de juízo, mas viu o Messias com seus próprios olhos espirituais. Um homem que, diante da santidade absoluta de Deus, estremeceu por sua própria impureza e, no entanto, foi purificado para se tornar arauto do perdão. Isaías surgiria nos dias em que Judá parecia florescer, enquanto o orgulho se enrolava no coração do rei Uzias como uma serpente silenciosa. Mas logo, o próprio Deus humilharia essa arrogância, enviando lepra sobre a testa do rei que quis usurpar o altar. E com sua morte, fechar-se-ia um capítulo de aparente estabilidade, abrindo a porta para um tempo de crise nacional e espiritual. Este é o cenário em que Isaías seria arrebatado em visão, levado além do véu terreno, para contemplar o Senhor assentado em um trono alto e sublime, rodeado por serafins que clamavam com vozes que sacudiam os fundamentos do templo. Ali, Isaías descobriria que não bastam rituais vazios nem alianças políticas para sustentar um povo. Só a santidade de Deus e sua promessa de redenção por meio de um menino chamado Emanuel poderiam trazer verdadeira esperança. Prepare-se para mergulhar na história mais impactante do livro de Isaías. Um relato de advertência e de glória, de pecado e graça, de destruição e restauração. Porque o que Isaías viu ainda ecoa para nós hoje. Judá brilhava sob um sol generoso. Os campos produziam trigo e oliveiras em abundância. Os mercados de Jerusalém transbordavam de mercadores que vinham de longe para trocar suas joias e especiarias. O reino parecia firme, forte, seguro. Tudo graças ao longo reinado de Uzias, que subiu ao trono ainda com 16 anos e por mais de 5 décadas fortaleceu muralhas, construiu torres e conquistou cidades inimigas. Os inimigos temiam Judá. As caravanas viajavam por seus caminhos sem medo de salteadores. Das planícies da Filístia até o deserto da Arábia, o nome de Uzias impunha respeito. Dizia-se que Deus estava com ele. E por um tempo isso foi verdade. Porque Uzias buscou a Deus em seus primeiros dias, sob a orientação do profeta Zacarias, e o Altíssimo prosperou todas as suas obras. Mas o coração do homem é um terreno escorregadio. Quanto mais crescia o poder de Uzias, mais sua alma se enchia de orgulho. A fronteira invisível entre confiar em Deus e confiar em si mesmo começou a se apagar. E um dia, o rei decidiu cruzar um limite sagrado. Levantou-se cedo, vestiu-se com suas túnicas reais ornadas de púrpura e ouro e desceu decidido até o templo do Senhor. Em suas mãos levava um incensário, instrumento reservado exclusivamente para os sacerdotes filhos de Arão. Seus passos ecoavam sobre lajes antigas, enquanto a fumaça dos sacrifícios subia ao céu. Os sacerdotes o olharam com espanto e horror quando Uzias entrou no santuário sagrado para oferecer incenso sobre o altar. Azarias, o sumo sacerdote, correu com 80 sacerdotes valentes atrás dele. Seus rostos estavam pálidos,
Suas mãos tremiam diante da gravidade do momento. Ó, rei Uzias! Clamou Azarias com voz firme, embora seu coração batesse forte no peito. Não te cabe oferecer incenso ao Senhor, mas sim aos sacerdotes consagrados. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te trará honra diante de Deus. Uzias se enfureceu. Seus olhos brilharam de ira enquanto erguia a mão para resistir-lhes. Mas nesse mesmo instante, algo queimou em sua testa. Uma dor abrasadora percorreu seu rosto, e os sacerdotes recuaram horrorizados. Ali, diante do altar do incenso, apareceu a lepra, branca como a neve, brotando sobre sua pele. Todo o templo pareceu conter a respiração. Uzias empalideceu e tocou o rosto, entendendo o que havia feito. Correu para fora do santuário, e os sacerdotes o expulsaram às pressas, pois o Senhor o havia ferido. Daquele dia em diante, Uzias viveu isolado numa casa separada, afastado de seu povo e do templo. Nunca mais entrou pelas portas do santuário. Enquanto isso, seu filho Jotão governava o palácio e julgava o povo. O rei que havia engrandecido Judá terminou seus dias marcado pela lepra, um lembrete vivo de que nenhum poder humano pode usurpar a santidade de Deus sem pagar o preço. Assim terminou o que parecia uma era de estabilidade. As muralhas continuavam de pé, o tesouro do reino ainda estava cheio, mas o coração do povo começava a se esvaziar de verdadeira devoção. A religião virou costume, os sacrifícios se tornaram rotina, e a justiça se perverteu nas mãos de juízes corruptos. O pobre era oprimido, o órfão ignorado, e as viúvas clamavam sem encontrar quem as defendesse. Judá florescia por fora, mas por dentro estava se corroendo, e Deus, que vê o oculto, já preparava o próximo capítulo. Que não seria escrito com exércitos nem tratados, mas com visões celestiais que abalariam até os alicerces do templo. Pois o Altíssimo levantaria um homem para mostrar-lhe sua glória, e enviá-lo com uma mensagem que Judá não queria ouvir, mas que precisava desesperadamente. No ano em que morreu o rei Uzias, marcou mais que o fim de um reinado. Foi o começo de uma crise que abalou o coração de Judá. A nação cambaleava entre a incerteza política e o vazio espiritual. O que viria agora? Quem os protegeria dos impérios crescentes que devoravam terras e povos sem piedade? Foi então, em meio ao temor coletivo, que Isaías decidiu entrar no templo. Talvez buscasse consolo, talvez respostas, talvez apenas um lugar onde pudesse derramar sua ansiedade. Mas o que encontrou ali superou tudo o que sua mente mortal poderia imaginar. De repente, o templo terreno pareceu se desfazer. Suas colunas se dissolveram em luz, e diante dele se abriu um cenário impossível, o trono do Altíssimo. Isaías ficou paralisado. Seus olhos se fixaram em um trono alto e sublime que dominava todo o universo. E sentado sobre ele estava o Senhor. Seu manto enchia o templo com uma glória tão densa que parecia fogo líquido, um resplendor impossível de descrever em palavras humanas. Ao redor do trono, criaturas ardentes voavam. Serafins, seres de pura chama e adoração, cobriam seus rostos com duas asas. Cobriam seus pés com outras duas, e com as duas restantes se mantinham em voo, como se nem mesmo eles ousassem pousar onde Deus reina. E clamavam uns aos outros com vozes que faziam tremer as portas do templo e sacudiam os alicerces da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O ar vibrou com tamanha intensidade que Isaías sentiu que seus ossos se quebrariam. Uma nuvem espessa, parecida com a fumaça de 1000 altares, encheu o lugar. E ali, diante daquela pureza infinita, Isaías viu sua própria miséria com uma clareza dolorosa. Caiu com o rosto em terra, cobrindo a boca,
enquanto sua voz saía quebrada pelo espanto. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse instante, um dos serafins voou até ele, levando na mão uma tenaz que segurava uma brasa viva, tirada do altar. Isaías estremeceu, esperando talvez o juízo que o consumiria. Mas em vez disso, o serafim tocou seus lábios com a brasa ardente. Um calor abrasador percorreu seu corpo, não para destruí-lo, mas para purificá-lo. E o serafim disse com voz que ecoou como trovão sobre montanhas distantes: Eis que isto tocou os teus lábios. Tua culpa é tirada e o teu pecado perdoado. Isaías respirou tremendo. O peso de sua impureza foi arrancado de sua alma. Então, em meio àquela glória indescritível, ouviu a voz do Senhor. Uma voz tão majestosa e ao mesmo tempo tão próxima que penetrou até o mais profundo de seu ser. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O coração de Isaías pulsava como um tambor de guerra. Quem pode falar por este Deus? Talvez pensasse. Quem pode levar uma mensagem santa a um povo rebelde? Mas algo havia mudado nele. Seus lábios tinham sido tocados, sua culpa lavada, e ali, com temor, mas com uma certeza que não vinha de si mesmo, Isaías levantou sua voz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi assim que, num único momento, Isaías passou de ser um homem temeroso e impuro a um profeta enviado pelo Altíssimo para anunciar palavras que atravessariam séculos, revelando tanto o juízo sobre o pecado, como a esperança de um Messias que traria salvação. Essa visão marcaria o resto de seus dias e o resto da história. O templo ainda vibrava com ecos celestiais quando Isaías baixou o olhar e entendeu que sua vida já não lhe pertencia. Seus lábios purificados não eram apenas um símbolo de perdão, eram uma marca de propriedade divina. Daquele dia em diante, seria a voz do Altíssimo para Judá. Mas a mensagem que deveria proclamar não era um cântico de esperança imediata, e sim uma sentença dura, difícil, que perfuraria o coração do profeta antes mesmo de chegar aos ouvidos do povo. Porque quando Isaías ouviu as próximas palavras do Senhor, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Vai e dize a este povo: ouvi bem, mas não entendais. Vede bem, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece os seus ouvidos e fecha os seus olhos. Para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Isaías ficou em silêncio. Seria essa toda a sua missão? Falar para que não entendam? Pregar para que não se arrependam? Seus lábios tremeram enquanto levantava a voz ao trono invisível. Até quando, Senhor? E o Altíssimo respondeu com uma solenidade que pareceu apagar toda a luz. Até que as cidades estejam devastadas e sem habitantes, até que as casas fiquem desertas e a terra esteja totalmente desolada, até que o Senhor afaste para longe os homens e no meio da terra haja grande desolação. Um peso imenso apertou o peito de Isaías. Compreendeu que Judá não mudaria de imediato, que o juízo era iminente e inevitável, porque o pecado do povo havia subido até o céu. Seus sacrifícios eram fumaça sem essência. Seus lábios pronunciavam louvores, enquanto seus corações se afastavam cada vez mais do Deus vivo. Porém, em meio a esse quadro devastador, Deus deixou cair uma centelha de esperança. Mas se ainda ficar nela uma 10ª parte, tornará a ser destruída. Como o carvalho ou a azinheira, que ao serem cortados deixam um toco, assim a semente santa será o seu tronco, um remanescente, uma pequena raiz viva debaixo da terra queimada, uma semente santa que sobreviveria à ira e floresceria num tempo futuro. Isaías guardou essas palavras no mais profundo de sua alma
agarrando-se a elas como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no mar revolto. Assim começou o ministério de Isaías, caminhando por ruas apinhadas de mercadores e sacerdotes orgulhosos, pregando em praças onde o povo balançava a cabeça com desprezo, falando diante de reis que o escutavam com ouvidos fechados. Cada vez que Isaías proclamava, "Assim diz o Senhor", sabia que muitos corações se endureceriam ainda mais. Mas também sabia que seu dever não era colher aplausos nem aprovação, e sim ser fiel à mensagem que Deus lhe confiara. E embora suas palavras fossem rejeitadas pela maioria, seriam também preservadas por gerações, copiadas em rolos, estudadas em sinagogas e finalmente entendidas em toda a sua plenitude, quando um menino chamado Emanuel nascesse séculos depois em uma humilde manjedoura. Assim, Isaías caminhou sua difícil jornada. Um profeta que devia anunciar juízo sobre seu próprio povo, carregar o peso de uma revelação que doía mais nele do que naqueles que a ouviam, e ainda assim manter nos lábios a promessa de uma semente santa que um dia transformaria o mundo. Porque o ministério verdadeiro nem sempre traz resultados imediatos, mas sempre cumpre o propósito eterno de Deus. Após a morte de Jotão, filho de Uzias, o trono de Judá passou para as mãos de Acás, um jovem rei que não herdou nem a fé nem a retidão de seus antepassados. Enquanto sua coroa brilhava, seu coração estava vazio do temor do Senhor. Seus olhos não se voltavam para o templo, nem buscavam conselho nos profetas, mas se perdiam atrás de ídolos pagãos, erguendo altares em colinas e queimando incenso debaixo de árvores frondosas, chegando até a sacrificar seu próprio filho no fogo, imitando as abominações das nações. Mas enquanto Acás brincava com deuses falsos, um perigo real pairava sobre Judá. Ao norte, o reino de Israel, também chamado Efraim, havia se aliado à Síria, cujo rei Rezim desejava expandir seu domínio. Juntos, tramaram um plano sinistro: marchar contra Jerusalém, derrubar Acás e colocar em seu lugar um rei fantoche que obedecesse a seus interesses. Quando a notícia chegou ao palácio, Acás empalideceu. Os mensageiros entraram ofegantes, com a poeira do caminho ainda grudada às túnicas. O exército sírio se aliou a Efraim. Já estão em Efraim preparando o avanço contra nós. O coração de Acás estremeceu. Suas mãos tremiam ao segurar o cetro. E como um eco funesto, todo o povo de Jerusalém começou a tremer também. A Escritura diz que o coração dele e do povo se agitava como as árvores do bosque são movidas pelo vento. Um medo coletivo, um sussurro que percorria os mercados, as praças, os corredores do palácio. Todos sabiam que Judá, pequeno e enfraquecido, não poderia resistir a uma coalizão tão poderosa. Mas nos céus, Deus já tinha um plano. E escolheu enviar Isaías, aquele profeta que havia visto o trono alto e sublime, que conhecia o poder irresistível do Santo de Israel, para levar uma mensagem direta ao rei incrédulo. Certa manhã, enquanto o sol ainda despontava sobre os telhados de Jerusalém, Isaías caminhou em direção ao aqueduto do tanque superior, onde Acás inspecionava as reservas de água diante do iminente cerco. Não ia sozinho. Junto a ele caminhava seu filho, cujo nome era uma profecia viva, Sear-Jasub, que significa um remanescente voltará. Quando o profeta e o rei se encontraram, o ar se carregou de tensão. Acás olhou para Isaías com desconfiança, temendo talvez uma repreensão, ou quem sabe uma exigência religiosa que seu coração idólatra não estava disposto a aceitar. Mas Isaías falou com voz firme, impregnada da autoridade divina. Guarda a calma e não temas. Não desanime teu coração por causa destes dois tições fumegantes, porque embora Síria e Israel conspirem contra ti, isso não prosperará, nem acontecerá. Acás respirou fundo. Poderia ele realmente confiar naquela palavra?
Isaías olhou firme em seus olhos e acrescentou uma advertência que ressoaria por toda a história de Judá. Se não crerdes, com certeza não permanecereis. Assim, o destino de uma nação dependia da fé ou da incredulidade de um único homem. Acás, no entanto, endureceu o coração. Em vez de voltar o rosto para o Senhor, começou a olhar para a Assíria, o império cruel que devorava nações, buscando no braço de carne a salvação que só Deus podia dar. Enquanto isso, Isaías sabia que o jogo de alianças e traições humanas era apenas uma cortina passageira, porque por trás de reis, exércitos e conspirações estava a mão invisível do Altíssimo, dirigindo a história para um propósito muito maior, a chegada do Emanuel. Enquanto o medo se espalhava por Jerusalém como um incêndio silencioso, Acás andava inquieto pelos corredores de seu palácio. Seus conselheiros discutiam freneticamente, traçando planos para reforçar muros ou enviar tributos à Assíria. Mas nenhum deles falava em voltar-se para o Senhor. Foi então que Isaías recebeu novamente a palavra do Altíssimo. Deus, que conhece os corações dos homens antes que seus pensamentos subam à língua, decidiu não abandonar Judá, ainda que seu rei mergulhasse na idolatria. Vai ao encontro de Acás, disse o Senhor a Isaías, junto com teu filho Sear-Jasube. Dize-lhe que não tema, que não desfaleça por causa desses 2 tições fumegantes, porque a conspiração deles não terá êxito. Assim, no dia seguinte, Isaías caminhou com passos firmes pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Ao seu lado ia seu pequeno filho, que segurava sua mão com força. Cada vez que alguém perguntava o nome do menino, era como proclamar um sermão vivo: um remanescente voltará. Um lembrete de que, ainda que Judá fosse castigada, Deus preservaria uma raiz santa. Encontraram Acás inspecionando o canal do tanque superior, preocupado em garantir água para a cidade se o cerco durasse semanas ou meses. Seus olhos mostravam mais medo do que determinação. Isaías se aproximou e, com uma voz que não vinha de sua própria autoridade, mas do trono alto e sublime que vira anos antes, proclamou: guarda a calma, não temas, não se acovarde teu coração por causa desses 2 tições fumegantes, Rezim da Síria e o filho de Remalias, que ardem com fúria, mas logo se apagarão. Pois assim diz o Senhor: não subsistirá, não será, não acontecerá. Acás engoliu em seco, tentando esconder o tremor em suas mãos. Sua mente já começava a maquinar alianças com Tiglat-Pileser, o rei brutal da Assíria. Mas Isaías não tinha terminado. Deu um passo mais perto, fitou-o nos olhos e declarou com uma advertência solene: se não crerdes, com certeza não permanecereis. Essas palavras caíram como um martelo sobre o coração do rei. Era um chamado direto à fé, não à astúcia política, não a exércitos estrangeiros, não aos deuses mudos de madeira e pedra, mas a confiar no Santo de Israel. Deus, em sua paciência infinita, chegou até a oferecer um ato extraordinário para fortalecer a vacilante fé do monarca. Por meio de Isaías, disse: pede para ti um sinal do Senhor teu Deus, quer nas profundezas do Seol, quer nas alturas mais elevadas. Acás baixou o olhar. Seus lábios formaram uma resposta que soava piedosa, mas apenas revelava sua desconfiança. Não pedirei, não tentarei ao Senhor. Parecia humildade, mas era incredulidade disfarçada. Pois o coração de Acás já havia decidido buscar auxílio na Assíria, preferindo o jugo de um império cruel a submeter-se ao cuidado divino. Isaías percebeu a hipocrisia e suspirou com tristeza. Então ergueu sua voz, não apenas para o rei, mas para toda a casa de Davi e para gerações futuras. Ouvi agora, casa de Davi: é pouco para vós cansardes os homens que ainda cansais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamará o seu nome Emanuel. Um raio de luz atravessou a densa nuvem do juízo. Ainda que Acaz não cresce, ainda que Judá caminhasse diretamente para o desastre por causa de sua incredulidade, Deus ainda prometia um futuro. Emanuel, Deus conosco, nasceria em um dia distante. Um menino que seria a encarnação viva da esperança, a certeza de que o Altíssimo não abandonaria para sempre o seu povo. Isaías silenciou após pronunciar a profecia. O vento moveu suavemente sua túnica, enquanto seu filho se apertava contra ele. Ao longe, as muralhas de Jerusalém pareciam tão firmes como sempre, mas Isaías sabia que no plano invisível travava-se uma batalha muito mais profunda. Uma guerra pela fé, pelo coração do homem, pelo destino eterno da casa de Davi. Porque a verdadeira segurança não está em pactos humanos, mas em confiar nas promessas do Deus que reina sobre tudo. O ar em Jerusalém parecia carregado de presságios. As ameaças estrangeiras continuavam sua dança sombria ao redor de Judá, enquanto nos salões do palácio se tramavam intrigas e se trocavam cartas com selos de reis pagãos. Acaz, o monarca temeroso, ainda buscava refúgio na Assíria, acreditando que poderia comprar proteção com o ouro do templo do Senhor. Mas Deus não se rendia à incredulidade humana. Ele havia decidido deixar um sinal eterno, algo que ultrapassaria Acaz, Isaías e toda aquela geração. Um farol que iluminaria não só o futuro imediato de Judá, mas o destino final de toda a humanidade. Quando Isaías falou pela última vez diante do rei incrédulo, suas palavras ecoaram além dos muros de Jerusalém. Viajaram por séculos, atravessaram impérios caídos e chegaram até um humilde estábulo em Belém. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, Deus conosco. 3 palavras capazes de mudar o rumo da história. Porque não se tratava apenas de um sinal político, não era um simples consolo diante da Síria ou de Efraim. Era um anúncio de proporções cósmicas. Aquele que se assenta num trono alto e sublime, rodeado de serafins que clamam Santo, Santo, Santo. Esse mesmo Deus desceria, se faria carne, habitaria entre nós. E ainda que a profecia tivesse um eco imediato, porque antes que o menino prometido soubesse rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que atemorizavam Judá seria devastada pela Assíria. Suas palavras apontavam muito além. Apontavam para um futuro em que um menino nasceria de uma jovem virgem numa pequena aldeia, envolto não em mantos reais, mas em faixas humildes, deitado em uma manjedoura em vez de um trono de ouro. Isaías, sem compreender ainda toda a grandeza do que estava dizendo, foi movido pelo Espírito a revelar mais mistérios sobre o Emanuel. Viu que sobre este menino repousaria o Espírito do Senhor, que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Viu que um renovo brotaria do tronco cortado de Jessé, surgindo num tempo em que a casa de Davi pareceria apenas um toco seco, sem vida, e sobre ele descansaria a sabedoria, o conselho, o poder e o temor do Senhor. Essa promessa ardia no coração de Isaías como um fogo inextinguível. Mesmo sabendo que Judá caminhava direto para o castigo, que a arrogância de Acaz e das gerações futuras traria invasão e exílio, ele também sabia que Deus não havia terminado, que Emanuel viria, que um dia o povo que andava em trevas veria grande luz, que sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceria um novo amanhecer. Enquanto isso, as ameaças humanas seguiam seu curso. A Síria, o instrumento do juízo divino, avançava com seus exércitos invencíveis e logo consumiria a terra da Síria e de Efraim como uma enchente avassaladora. Aqueles mesmos que haviam conspirado contra Judá seriam destruídos.
E embora Judá também sentisse o chicote assírio, Deus assegurava que não seriam completamente destruídos. Um remanescente permaneceria. Isaías caminhava pelas ruas empoeiradas com um peso solene no rosto. Cada vez que olhava para seu filho Sear-Jazube, lembrava-se da mensagem que aquele nome carregava: um remanescente voltará. Era o testemunho silencioso de que, apesar do pecado, da idolatria e da rebeldia, Deus manteria viva sua promessa, porque Emanuel viria. E quando ele chegasse, não salvaria apenas Judá de exércitos estrangeiros, mas salvaria o mundo inteiro de um inimigo muito mais terrível: o pecado e a morte. Assim, em dias sombrios, Isaías semeava palavras de luz que floresceriam séculos depois, sob um céu estrelado em Belém, quando os anjos anunciariam a pastores assustados: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Emanuel, Deus conosco, para sempre. Após a morte de Acás, Judá recebeu um alívio inesperado. Ezequias, seu filho, subiu ao trono. Um jovem de coração diferente, que desde o início decidiu voltar o rosto para o Senhor. Nos primeiros anos de seu reinado, Ezequias destruiu os altares pagãos que seu pai havia erguido, quebrou as imagens esculpidas e derrubou os ídolos de Aserá. Chegou até a despedaçar a serpente de bronze que Moisés havia feito séculos antes, porque o povo a havia transformado em objeto de adoração. O coração de Ezequias ardia por Deus. Restaurou o serviço no templo, convocou os levitas, celebrou a Páscoa como não se fazia desde os tempos de Salomão. E a Escritura diz que, em tudo quanto empreendeu, buscou a seu Deus de todo o coração e foi bem-sucedido. Mas no horizonte, as sombras não tardaram a se levantar de novo. A Assíria, o império que havia devastado a Síria e Israel, estendeu sua garra agora para Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, era um conquistador temido, cuja voz retumbava em palácios distantes e fazia tremer cidades fortificadas. Com um exército incontável como gafanhotos, marchou sobre o reino do norte e o aniquilou completamente. Samaria caiu e Israel foi levado em cativeiro. As 10 tribos se dispersaram por terras estrangeiras, cumprindo assim as palavras que Deus havia anunciado por meio dos profetas. Quando o pó daquela destruição assentou, os olhos de Senaqueribe se voltaram para o sul, para Judá, para Jerusalém. Logo as cidades fortificadas de Judá caíram uma após a outra. As tropas assírias avançavam como um rio violento, arrasando campos, saqueando aldeias, levando cativos. Finalmente, o exército sitiante acampou diante de Jerusalém, levantando estandartes sombrios e fazendo ressoar tambores de guerra que sacudiam o coração do povo. Senaqueribe enviou seu comandante, o Rabsaces, com palavras calculadas para semear terror. Com voz altiva gritou em hebraico para que todos nos muros entendessem: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que confias tu? Pensas que só palavras bastarão para a guerra? Olha, em quem confias para te rebelar contra mim? No Egito? É uma cana quebrada que fere a mão de quem se apoia nela. Ou dizes: confiamos no Senhor nosso Deus. Não é Ele cujos altares Ezequias destruiu? Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele não vos poderá livrar da minha mão. Fazei paz comigo, saí para mim, e cada um comerá de sua própria videira e de sua figueira, até que eu vos leve a uma terra como a vossa. As palavras se espalharam como veneno pelo coração do povo. Sobre os muros, os guardas olhavam uns para os outros com rostos pálidos. Dentro de Jerusalém, os comerciantes fechavam apressados suas portas. As mães abraçavam seus filhos trêmulos. Onde estava Deus agora? Acaso não havia protegido Israel do norte e mesmo assim caiu? Quando os emissários de Ezequias ouviram aquele discurso blasfemo, rasgaram suas vestes em sinal de profundo pesar e voltaram ao rei. Ezequias, ao ouvir, também rasgou suas roupas,
cobriu-se de pano de saco e subiu à casa do Senhor. Depois enviou os sacerdotes e anciãos vestidos de luto para buscarem Isaías, o profeta, o homem que havia visto o trono alto e sublime. As palavras que Ezequias mandou levar a Isaías estavam carregadas de angústia. Este dia é dia de angústia, de afronta e de blasfêmia. Talvez o Senhor teu Deus ouça as palavras do Rabsaces, a quem seu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Eleva, pois, oração pelo restante que ainda existe. Isaías ouviu com semblante grave, mas sua voz não vacilou. Respondeu com a segurança de quem conhece o Santo de Israel. Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas pelas palavras que ouviste, com as quais me blasfemaram os servos do rei da Assíria. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra. E farei com que ali caia morto a espada em sua própria terra. Em meio ao cerco, com os muros rodeados por inimigos, e o futuro pendendo por um fio, a fé de Ezequias e de Jerusalém estava sendo provada num cadinho ardente. Porque Deus estava prestes a mostrar que não são exércitos nem alianças humanas que determinam o destino das nações, mas sua mão poderosa. As noites em Jerusalém eram longas e carregadas de medo. Do alto das muralhas, era possível ver milhares de fogueiras assírias tremulando na escuridão como um mar de olhos acesos, vigiando, esperando o momento de devorar a cidade. Dentro das portas, o povo mal dormia, temendo que, ao amanhecer, se ouvisse o estrondo dos arietes golpeando os portões sagrados de Davi. Mas no palácio, Ezequias fez algo que mudaria o destino de Judá. Pegou a carta que Senaqueribe havia enviado, cheia de blasfêmias contra o Senhor, e subiu ao templo. Ali, na presença silenciosa do Deus de Israel, estendeu o pergaminho diante do altar e orou com um coração totalmente rendido. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê, e escuta todas as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias não defendia a si mesmo nem ao seu reino, defendia a honra do nome do Senhor. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. A resposta divina não tardou. Isaías enviou uma mensagem a Ezequias, uma promessa que soava como um rugido de leão em meio a sussurros humanos. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela. Não virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela trincheira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Pois eu defenderei esta cidade para salvá-la por amor de mim mesmo e por amor de Davi, meu servo. Naquela noite, enquanto os soldados assírios dormiam confiantes fora das muralhas, o anjo do Senhor desceu, invisível aos olhos humanos, mas letal como um fogo que não se pode conter, percorreu o acampamento inimigo. Quando o sol se levantou sobre as colinas, revelou um cenário terrível. 185.000 homens jaziam mortos, sem que Judá tivesse disparado uma só flecha. Senaqueribe acordou, viu a destruição e voltou humilhado para Nínive. Ali mesmo, segundo a palavra do Senhor, caiu morto à espada no templo do seu próprio Deus. Jerusalém respirou. O povo se prostrou com o rosto em terra, tremendo diante do poder do Santo de Israel. Ezequias se levantou com lágrimas de gratidão. Judá havia sido salva não por exércitos nem alianças, mas pela mão invisível do Altíssimo, que peleja pelos seus. Mas os dias de prova ainda não haviam terminado para Ezequias. Algum tempo depois, ele caiu gravemente enfermo. Seu corpo enfraqueceu,
E em seu leito recebeu o profeta Isaías, que com semblante sério lhe anunciou: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia atravessou o coração do rei como uma espada. Quando Isaías saiu, Ezequias virou o rosto para a parede e, entre soluços, orou com toda a sua alma: Ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Antes que Isaías saísse do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele novamente: Volta e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescento aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, e defenderei esta cidade. Como sinal, Deus fez a sombra do sol retroceder 10 graus no relógio de Acaz. Um prodígio que mostrava que o Senhor não domina apenas os exércitos e os reis, mas também o tempo. Assim, Ezequias se levantou restaurado, Jerusalém permaneceu segura, e o nome do Senhor foi engrandecido entre todas as nações. Porque quando o homem eleva seus olhos aos céus e confia, Deus realiza maravilhas que vão além de toda compreensão. Os dias passaram e Ezequias desfrutou da vida que Deus lhe havia prolongado. Jerusalém respirava paz, livre do temor assírio. Os mercados voltaram a se encher, as crianças brincavam nas ruas e as muralhas, que antes pareciam tremer, agora se erguiam orgulhosas, banhadas pelo sol. Mas o coração do homem é frágil e o orgulho espreita até depois de grandes vitórias espirituais. Certo dia chegaram mensageiros de uma terra distante, Babilônia. Seu rei, Merodach-Baladã, havia ouvido falar da doença e da recuperação milagrosa de Ezequias, e enviou cartas e presentes para felicitá-lo. Na verdade, Babilônia começava a despertar como um poder emergente, buscando alianças para se rebelar contra a Assíria. Ezequias os recebeu com hospitalidade. Mostrou-lhes seus tesouros sem reservas, a prata, o ouro, as especiarias, os bálsamos preciosos, seu arsenal e tudo o que havia em seus depósitos reais. Não houve nada em sua casa, nem em todo o seu domínio, que não lhes mostrasse. Seu coração se encheu de vaidade ao ver o espanto estampado nos rostos daqueles homens estrangeiros. Talvez por um instante tenha esquecido que tudo o que possuía era um dom do Deus que havia detido o sol e enviado um anjo para salvar Jerusalém. Não demorou para Isaías se apresentar diante do rei. Seus olhos calmos, mas penetrantes, pareciam ver além do que era visível. O que viram esses homens e de onde vieram a ti? Perguntou com voz tranquila. Ezequias respondeu quase orgulhoso. Vieram de uma terra distante da Babilônia. E tudo o que há em minha casa eles viram. Não houve nada entre meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías se ergueu, e suas palavras caíram como um peso de chumbo sobre o salão real. Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que há em tua casa e tudo o que teus pais acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E dos teus filhos, que sairão de ti, que tu gerarás, eles tomarão, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. O silêncio encheu o ambiente. Ezequias abaixou a cabeça, compreendendo com dor a gravidade de seu erro. Havia aberto seu reino a olhos estrangeiros, vangloriando-se de riquezas que eram para a glória de Deus, não para inflar seu próprio orgulho. Então o rei respondeu a Isaías com uma humildade que misturava resignação e aceitação. Boa é a palavra do Senhor que falaste, e acrescentou: haverá paz e segurança em meus dias. Embora suas palavras soassem práticas, refletiam uma verdade mais profunda. O juízo viria, mas não em seu tempo. Deus preservaria a paz durante seu reinado por amor a Davi e as promessas feitas a Judá. Contudo, a semente do exílio já estava lançada. Num futuro não muito distante, Babilônia,
a mesma nação curiosa pelos tesouros de Jerusalém, viria não como amiga, mas como conquistadora, levando cativos os filhos dos filhos de Ezequias. Isaías deixou o palácio com o coração pesado. Sabia que o pecado sempre traz consequências, mesmo quando Deus mostra misericórdia imediata. E embora Jerusalém permanecesse segura por ora, a sombra de Babilônia se erguia no horizonte como uma tempestade que se forma lenta, mas inexoravelmente. Assim terminou um capítulo crucial na vida de Ezequias. Ele foi testemunha do poder incomparável do Senhor. Viu um exército inimigo destruído numa noite. Experimentou um milagre que lhe acrescentou anos de vida. Contemplou o sol retroceder no céu. E ainda assim, num descuido, deixou seu coração se envaidecer pelo brilho de seus próprios tesouros. Pois até os homens piedosos podem tropeçar. E Deus, em sua justiça, garante que seu povo aprenda as lições necessárias, mesmo que seja pelo caminho do quebrantamento. Contudo, Isaías sabia algo mais. Ainda que Babilônia viesse e a glória terrena de Judá se apagasse, as promessas sobre o Emanuel, o Messias vindouro, jamais seriam anuladas. E isso mantinha viva a esperança. Mesmo quando as profecias sobre o exílio começavam a escurecer o futuro da nação, Isaías havia visto o trono alto e sublime, havia denunciado o pecado de reis e sacerdotes, havia profetizado juízo e exílio. Mas Deus não o chamou apenas para anunciar destruição. Dentro de seu coração ardia um fogo mais profundo, uma mensagem que atravessava os séculos. A promessa de um Salvador, de um reino que não teria fim, de uma restauração que superaria toda ruína. Assim, em meio a advertências sombrias, Isaías pronunciou palavras que soavam como melodias celestiais sobre um campo devastado. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Dizei-lhe em alta voz que já é findo o tempo da sua luta, que a sua iniquidade está perdoada. Seus olhos espirituais viam muito além do presente. Viam um tempo em que o exílio chegaria ao fim, quando o próprio Deus conduziria seus redimidos pelo deserto, levantando vales, abaixando montes, para que se manifestasse a glória do Senhor, e toda a carne haveria juntamente. Isaías contemplou o Messias de forma tão viva que o descreveu como se já caminhasse entre eles. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Não seria um simples libertador político, seria o próprio Deus tomando forma humana, trazendo um reino de justiça e santidade. Isaías viu que brotaria um renovo do tronco de Jessé, quando a casa de Davi parecesse morta como um toco seco, e sobre esse rebento repousaria o Espírito do Senhor, com sabedoria, conselho, poder e temor de Deus. Ele julgaria com equidade, defenderia o pobre e feriria a terra com a vara de sua boca. Mas o mais espantoso de tudo foi quando Isaías falou do servo do Senhor, um personagem misterioso que sofreria de forma indescritível. Em seu famoso capítulo 53, Isaías o descreveu com palavras que atravessam a alma. Desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Como poderia aquele exaltado ser humilhado de tal forma? Por que deveria carregar culpas alheias? Isaías não compreendia tudo, mas falava movido pelo Espírito, anunciando que, por meio de sua dor, viria a verdadeira cura para Israel. E para o mundo. Ele não parou ali.
Estendeu sua visão até o fim dos tempos, quando proclamou: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Suas palavras pintaram quadros de um futuro glorioso. Lobos habitando com cordeiros, leões comendo palha, crianças brincando junto às covas de serpentes sem temor algum. E por fim, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro nem clamor, onde Deus habitará para sempre com seu povo. Isaías morreu sem ver com seus olhos físicos o cumprimento dessas visões. Segundo a tradição, foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Mas suas profecias não morreram com ele. Seus rolos sobreviveram aos séculos, e um dia, numa sinagoga em Nazaré, um carpinteiro chamado Jesus abriu o livro do profeta e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Depois fechou o rolo e disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. E assim, o Emanuel prometido por Isaías finalmente caminhou entre nós, cumprindo cada palavra, garantindo que um dia toda lágrima será enxugada e que seu reino não terá fim. Porque a história que Isaías começou a contar ainda não terminou. E nós somos parte do seu capítulo final. O nome Isaías significa "O Senhor é salvação", e nenhuma outra vida encarna tão perfeitamente essa verdade. Desde sua juventude, marcado pela visão do trono alto e sublime, até seus últimos dias, Isaías dedicou cada batida de seu coração a proclamar a santidade absoluta de Deus, o juízo inevitável sobre o pecado e a esperança maravilhosa de perdão e restauração. Não foi um caminho fácil. Isaías pregou a um povo teimoso, a reis orgulhosos, em meio a alianças políticas corrompidas e ameaças militares constantes. Viu o perigo se aproximar desde a Assíria, o pecado devorar Judá e mais tarde profetizou com dor o exílio na Babilônia. No entanto, nunca deixou de anunciar que Deus cumpriria suas promessas, que de um tronco seco brotaria um renovo, que Emanuel, Deus conosco, viria a habitar entre os homens. Por sua fidelidade, Isaías sofreu rejeição, incompreensão e, segundo a tradição, pagou com a própria vida, sendo cerrado ao meio durante o reinado do perverso Manassés. Mas embora seu corpo tenha sido silenciado, sua voz continua ecoando até hoje. Cada página de seu livro é um tesouro inesgotável, um rio de profecias que desemboca diretamente em Jesus, o Messias prometido. Quando Isaías escreveu sobre o servo sofredor, descreveu com precisão o sacrifício do Filho de Deus séculos antes da cruz. Quando falou do Príncipe da Paz, pintou o retrato daquele que nos reconciliou com o Pai. E quando falou de novos céus e nova terra, deixou-nos um vislumbre do destino eterno que aguarda todos os que nele confiam. Hoje, sua mensagem atravessa gerações para chegar até você. Não coloque sua fé em exércitos, reis ou tesouros que se desvanecem. Olhe para o Deus Santo, que é justo, mas também misericordioso, que julga o pecado, mas ao mesmo tempo estende sua mão para salvar. Beba da água viva que Isaías anunciou, aquela que sacia para sempre. Que a história deste profeta fiel desperte em seu coração um temor reverente e uma esperança firme, porque o mesmo Emanuel que Isaías viu de longe, hoje caminha conosco. Compartilhe esta história com quem precisa se lembrar de que Deus continua sendo Salvador, Juiz e Redentor. E permita que a luz de sua palavra ilumine cada canto da sua vida.